Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Bom, meu nome é Hamilton Silva e você sabe, né? Todo santo dia eu estou aqui conversando com empreendedores que transformam o rumo desse país, seja ele no empreendedorismo, na educação. O fato é que a gente se amarra, gosta muito de conversar com empreendedores, principalmente quando tem uma história transformadora por trás. E claro que quando a gente diz uma história transformadora por trás, que todo mundo fala que a vida do empreendedor, sabe, é fácil. Acho que não é bem assim, entendeu? Então, por isso que eu trago todas essas informações para você e lembrando que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu falar sobre arroba, qual é o Instagram, tudo você vai encontrar na descrição desse vídeo, além do telefone de contato, site se tiver, link do Google, enfim, na descrição desse vídeo você vai ficar à vontade. Então aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece aí, porque a história de hoje também é diferente, hein? A gente está saindo um pouquinho. Na verdade, ontem a gente conversou com uma diretora e uma professora de inglês, a Pisandelli, a diretora, como é o nome dela? Isadora esteve aqui com a gente ontem, e parece que a gente está naquele clima de educação, de educar, e eu adoro também, tá certo? Bom, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui a respeito da minha convidada de hoje. Vamos lá. Ela é líder educacional comprometida com mais de 2 décadas dedicada, que iniciaram na educação infantil até alcançar a diretoria. Com formação em pedagogia e especialização em gestão escolar, ela inspira alunos e colegas, unindo uma vasta experiência, entusiasmo e uma abordagem transformadora para assegurar um futuro promissor às novas gerações. O nome da minha convidada é Vera Núbia Correia. Palmas, senhoras e senhores! Ela é diretora do Colégio Nosso Mundo. Primeiro, muito obrigado pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Muito obrigada. Eh, a gente recebeu o convite, né? E eu fiquei pensando sobre e fui movida, né, a vir aqui conversar, passar um pouquinho da nossa experiência. E é isso, vamos contribuir no que puder. Com certeza. A nossa conversa aqui é como se a gente estivesse na calçada de casa, certo? Conversando, em que as pessoas estão passando e a gente está refletindo sobre a vida. Então, a Sim, nossa conversa é uma conversa descontraída para a gente poder entender, né, todas as etapas, né, que atravessaram, né, toda a jornada aí da Vera Núbia, tá ok. certo? Vamos lá, então. Bom, primeiro eu queria que a senhora se apresentasse para a gente. Eu sou a Vera Núbia Correia, né? Como você falou inicialmente, eh, sou formada em pedagogia, né? Iniciei a minha carreira como, acredito, como todos os pedagogos, ou a maioria deles, né, na educação infantil. Então, assim, eu tive o privilégio de iniciar mesmo do início, né, viver essas experiências e contribuir da melhor forma que eu pudesse em cada momento que eu estive, né. Então, assim, eu digo que o meu ingresso na escola foi algo que aconteceu degrau por degrau, né. Precisava de uma experiência no trabalho, conquistei isso, né, vivi desde o início, fui auxiliar, minha primeira experiência foi como auxiliar de Sim. sala, Olha só. 6 meses depois já estava como professora. Isso em que ano? Isso foi em 2002, É né, como auxiliar de sala. como auxiliar de sala. Entendi. E aí eu fiquei 6 anos nessa escola, né, que era o Centro Educacional Nosso Mundo. Olha só. Então o centro educacional, né, que depois se tornaria o Colégio Nosso Mundo. E aí é uma história que eu tenho um carinho muito grande, né, porque foi o início da minha jornada profissional, né, iniciei lá como uma colaboradora, tive essa oportunidade e aonde, né, 6 anos depois me vi, né, numa condição de ser convidada, né, para assumir aquela escola quando a antiga proprietária, né, decidiu que não tinha mais como levar aquele projeto adiante. E é muito linda a atitude, né, da antiga proprietária do Centro Educacional Nosso Mundo. Ela não tinha mais como continuar, né, era uma escola bem menor,
a gente só tinha lá da educação infantil ao quinto ano. Mas ela não teve coragem de acabar com aquela história. Muito bem. Antes da gente entrar na história, eu quero conhecer um pouquinho sobre a Vera Núbia. Casada? Pronto, a Vera Núbia, ela é. Quando eu fiz 40 anos, eu lembro que pela manhã veio um pensamento em mim, né? Quem eu era? E aí eu lembro que naquela manhã eu pensei assim: tudo o que me constitui determina o que eu me tornei aos 40 anos, né? Então eu sou a filha, a irmã, a esposa e a mãe, e só depois a profissional. Olha só. Então, né, a minha base, né, você se tornar a gestora que eu sou hoje, ela está ligada a toda essa trajetória, né? A minha fé. Perfeito. Então, assim, eu tenho fé em Deus e em todas essas outras coisas que eu citei, né? Porque enquanto educador, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ser gerado, né, para exercer uma função tão importante, né, fundamental. Eu acho que depois do nascimento de uma criança, né, o segundo momento mais importante é o acesso dele a uma estrutura educacional. Então, eu digo assim, me vendo hoje, né, como estar gestora, né, do Colégio Nosso Mundo, para mim é muito claro, né, qual é o meu papel, né, como quem deve ser a Vera Núbia, para de fato, né, ter essa permissão para tocar em vidas, para Perfeito. influenciar pessoas, né, para inspirar pessoas. Então, para que isso possa acontecer, eu tenho que ser clara, né, naquilo que eu quem é a Vera Nubia? A minha identidade é essa. Perfeito. Isso é muito legal. Ó, ela é diretora do colégio Nosso Mundo. Qual é o endereço lá da escola? O Colégio Nosso Mundo, ele fica na Rua A, número 28, no Arvoredo, né, que é Sim. Mudubim. Entendi. Então, o ensino lá é. Nós temos da educação infantil ao ensino médio, temos período integral, Ah, né, legal. também. Temos também um projeto de de uma faculdade, né, que funciona lá, aos sábados. Então, que é a Faculdade Maciço de Baturité, Sim. né, ela está conosco já há uns 2 anos. Então a gente tem essa cartela, né, de serviços. Nós temos também tempo de período integral, para aquelas crianças que têm a necessidade de passar o dia todo. Atendemos do infantil 2, que são crianças de 2 anos ao quinto ano. Ah, Eh, beleza. então, o Colégio Nosso Mundo, né, ele oferece essas modalidades, né. Entendi. O colégio Nosso Mundo, quanto tempo de existência ele tem? Colégio Nosso Mundo tem 16 anos. 16 anos. Ele fez 16 anos agora em janeiro, dia 2 de janeiro. Próximo janeiro ele fará 17, 17 anos. né, então, a existência dele é essa. Perfeito. Agora, vamos lá. Conhecendo essa sua jornada, um breve resumo que você trouxe aqui para a gente, o que foi que te levou digamos, a trabalhar com educação, né? Queria entender um pouquinho. É. O que me levou, o que me moveu, né, trabalhar com educação, acho que, de uma forma muito estratégica, né, quando eu estava no ensino médio, eu percebi que eu tinha muita afinidade com as humanas. E aí, percebendo a minha realidade, todo o meu contexto, né, de familiar, econômico, então, assim, naquela época havia esses nichos que a escola oferecia os cursos técnicos, contabilidade, né, e tinha o pedagógico também. Então, assim, passeando pela escola, eu percebi que tinha que tinha o pedagógico no colégio onde eu estava cursando o ensino médio. Então, assim, e eu comecei a observar e me movi, né, a migrar para o segundo ano do médio, cursando o profissionalizante, que no caso era o pedagógico, né. Essa foi a minha primeira, né, entendendo
toda essa estrutura que eu tinha, o que eu precisava ao terminar o ensino médio, precisava ter acesso, né, ao mercado de trabalho e percebendo esse meu talento, né, falo talento, eu digo que os talentos são de Deus, né, e ele me presenteou com esse modo de cuidar de vidas. Então, assim, eu sou a irmã mais velha, então sempre cuidei de crianças, Fez né? parte da sua vida inteira, Então, né? assim, chegando no médio, precisava trabalhar, entendi que era uma possibilidade e fiz pedagógico. Terminei o pedagógico, eu digo assim que o pedagógico é quando eu me tornei mãe, nasceu também a educadora, Olha só. né? Foi exatamente quando eu casei, né? Tive meu primeiro filho e foi tudo junto. Então, assim, Davi tem 25 anos, faz 25 anos que eu sou educadora. A educadora nasceu junto com a mãe. Entendi. E é muito legal, né? Essa minha. Eu digo assim, que esse meu pensamento assertivo, porque eu acessei, né, o mercado, né, consegui uma oportunidade numa escola, e assim, eu não sou de ficar contando dificuldades. Eu sou de buscar resolução para o que me incomoda. Então, enquanto auxiliar aquilo que me incomodava, eu buscava estratégias de resolução, né, para aquele ambiente. Como fui para assumir uma turma como professora 6 meses depois. Seis A meses depois. 6 meses depois, aquilo que me incomodava na minha turma de infantil 3, né, eu não fui buscar soluções para isso. No ano seguinte, então, assim, até me desgastava um pouco essa minha trajetória de 6 anos em sala de aula e numa escola que ainda não era a minha, porque, assim, quando o professor, quando ele tem uma experiência legal, ele não quer mais sair daquela turma. E todos os anos eu era forçada a mudar de turma, né? Então, assim, tive o privilégio, eu digo que eu tive o privilégio de entender, né, como auxiliar, eu digo que foi a função mais importante que eu pude desenvolver dentro da escola para me tornar a gestora que eu precisaria um dia. Porque como auxiliar, o que é que você consegue realizar? Você tem que cuidar da estrutura da sala, da logística, da higiene da sala, você tem que cuidar do material das crianças, você tem que controlar essas crianças, né? E Nossa. você tem que estar atento ao professor. Então, assim, como auxiliar, eu consegui, né, numa única oportunidade, aprender coisas que até hoje, que me faria ter essa consciência, né, de como gestor, porque o gestor ele é exatamente, né, para ter essa visão ampla, saber de todas as dificuldades e buscar as soluções para aquilo. Olha, verdade, viu? Né? Então, assim, eu digo que foi e isso eu carrego comigo até hoje, né? Nos treinamentos, nos encontros com a nossa equipe, e que eu tenho esses momentos com as auxiliares, eu sempre deixo isso muito claro com elas, né? Sobre a oportunidade que elas estão tendo como educadoras, né? Não de começar de uma parte que ela não foi. eh, fixada nessa estrutura que precisa, né, do chão que ela precisa tocar, né, de como você toca nas crianças, como você olha para elas, como você observa a alimentação dessas crianças, deu tudo certo com o lanchinho. Então, assim, isso foi muito importante para que eu pudesse cuidar de uma estrutura, gerar as condições necessárias com logísticas adequadas, né, e ser todo esse aparato que a instituição precisa. Né? Como professora, eu tive o privilégio de poder me debruçar, estudar, buscar metodologias, né? Aplicar da forma mais humanizada possível. Eu acredito que nada é possível, nada se torna possível se você não tocar o coração das pessoas primeiro. Primeiro, eu preciso desenvolver uma relação com ela, né? Ela precisa confiar em mim. E eu preciso entender quem é aquele ser, só para depois o processo de escolarização iniciar. Com certeza, olha, assim, e assim, a sua vivência, você vai falando, a gente percebe, eu percebo aqui o brilho no olhar. Você faz o que realmente ama e não é da agora. Você plantou Né. isso lá atrás, né, quando você era auxiliar, e talvez, e é uma curiosidade minha, mas se pensava assim, hoje eu sou auxiliar, mas eu acho que eu
posso ir além. Passava isso pela tua cabeça? Durante 8 anos, eu me envolvi tanto com a labuta, né, eu me envolvi tanto com as labutas, os fazeres diários, né, que eu não conseguia ter esse olhar, né, amplo para as coisas. Eu nunca me vi como gestor. Isso não foi o meu sonho. Eu não sonhei ser educadora. Eu não eu não abri uma empresa, né? Enquanto, se for olhar do ponto de vista assim, porque primeiro você sonha, depois você realiza, né? Então, assim, para mim, eu precisava de um emprego, essa para mim foi a primeira oportunidade como auxiliar. Eu fui convidada, né? Eu, na verdade, nem fui convidada, eu fui intimada a assumir uma escola no dia seguinte por falta de condições de uma pessoa que eu devia muito a ela, né, sobre a oportunidade, uma dívida de gratidão, gratidão não se paga. Então, mesmo já com 6 anos depois, né, com condições de pleitear vagas, o meu projeto, fiz o curso do ensino médio como com o pedagógico, e depois eu me formei em pedagogia, né? Eu me graduei em pedagogia. Quando eu me graduei em pedagogia, então o que que veio na minha mente? Eu vou estudar e vou começar a me organizar para estudar para concurso. Então, o meu projeto de vida era o concurso. Olha só. Era. E aí, quando chega para mim, né, essa situação de poder cuidar de algo que era muito importante para ela e para mim também, né, eu fiquei ali para cuidar de algo que era dela. Em algum momento ela ia tomar de volta, pegar de volta, porque era dela, né. Então, isso foi em abril, em agosto ela disse: "Quero vender a escola, o prédio, meu esposo, né, sem um centavo, eu vou comprar a escola". Isso foi um desespero para mim, não, não dá certo, né. Agora sim, para mim, eu digo que tudo se fez, tudo se fez, né, se realizou pela a confiança do meu marido. Olha só. Né, por essa visão empreendedora. Eu digo que o empreendedorismo, essa visão, né, de empreendedora é dele. Então, assim, veio a oportunidade e eu confio muito nele, né. Se ele disser assim: "Olha, isso dá certo", pronto, acabou os meus temores. E ele acreditava mais do que eu, né, eu acreditava nele. Olha, Então, essa parceria, né, essa nossa conexão, né, ela foi fundamental para que realmente eu viesse me ver, né, anos depois. Então, assim, quando chega para mim essas situações, eu abraço, né, e eu vou cuidar do que precisa. Então, com 8 anos, eu digo que veio a minha primeira crise, né, com a minha função. Porque ali, com 8 anos do Colégio Nosso Mundo, eu percebi que tudo que eu podia fazer, né, com os braços, com a minha mente, com a equipe que tinha acreditado, no propósito no qual estava, né, nas minhas mãos, com a credibilidade que retornou do antigo para o novo agora, que era o Colégio Nosso Mundo, e aí eu me senti, e agora o que é que eu faço? Né, o que que eu vou fazer? Tudo que eu podia fazer com as mãos, com a voz e com os livros que eu tinha, eu consegui, mas eu preciso de um passo maior, eu preciso, né, de buscar outras condições que diziam respeito à questão econômica, financeira, né. Para aquilo que a escola precisava, eu precisava de dinheiro e eu não tinha. Nós não tínhamos, né, o dinheiro que era necessário para que a gente pudesse, estruturar a escola da forma que a gente precisava que ela estivesse estruturada. E aí foi quando, né, apareceu alguém para mim, né, e aí veio a questão das parcerias. E hoje eu entendo que eu não deixo de realizar as coisas por falta de dinheiro, eu só preciso das parcerias certas. verdade. Né. Então foi quando eu migrei para os sistemas de ensino, né, me aliei a pessoas com uma estrutura muito maior, aonde pudesse me dar formação,
treinamentos, me oportunizasse, né, vivências com outros gestores, com instituições, né, com muitas décadas. Então, assim, e eu me movo muito pelaquilo que já deu certo, Sim. né? Eu não tenho nada contra nenhum concorrente. Pelo contrário, eu aprendo com todos e decido em quem eu vou me inspirar. Então, assim, na minha região, ali por perto do Mudubim, só tem apenas 2 escolas que eu me inspiro. Entendi. Mas, na verdade, eu olho para o que deu certo no estado do Ceará, né? Fundamental. O que deu certo no estado do Ceará como escola, como empresa educacional, né? Já que nós temos que prover a nossa existência, né? A gente precisa, e essa consciência, ela só começou a ser desenvolvida após esse vazio, com a minha força, né? Com a nossa força, as pessoas que estavam conosco, a gente conseguiu até aqui. Agora eu preciso de muito mais. Eu preciso dar um giro de 360 graus, né? Com certeza. Eh, e aí foi aí onde veio, né, a questão da expansão, da credibilidade, na pandemia foi em 2020 foi o ano aonde a escola, entendendo todo aquele caos, o Colégio Nosso Mundo não dormiu durante 15 dias. Nossa. Camilo fechou as escolas na quarta-feira. Na segunda-feira, nós já tínhamos uma estratégia de aparecer nos lares, com aulas seguras, com vídeos, com carinhas de professores se comunicando com as crianças e com agendas, atividades, né? E aí, 2020 para mim foi eu digo, que foi o melhor ano da minha vida. Você vai dizer assim, foi muito bom para você. Não, tiraram o meu couro viva. Mas o bom é que eu não morri. É verdade. É Então, verdade. aprendi muita coisa. E com a postura, eu digo assim, que 2020, nós do Colégio Nosso Mundo, a gente aprendeu a olhar para a nossa história com muito orgulho. Porque não tem nada que a gente tenha feito que nos envergonhe, Muito legal. né? E toda essa jornada que você traz aqui realmente é inspiradora, tá? Porque os desafios que você traz aqui pra gente do que vocês passaram, né? Hoje a gente costuma Sim, dizer que desafio a gente tem todo dia, né? A gente só todos os atravessa, dias. aquela história de matar 1 milhão por dia. Uhum. Essa analogia ela é real. Você precisa, todo dia se tem um É, desafio a enfrentar e você tem que estar lá para isso mesmo, para é. descascar abacaxi que eles aparecem a todo Sim, instante. os temores não é para nos paralisar. É para nos mover. Eu sempre digo, quando eu me vejo sem o chão, eu desenvolvo as minhas asas. E aí o que eu percebi também é que nós estamos falando aqui de uma escola familiar, Sim, que a família está toda familiar. envolvida. O Davi está É, aqui, Davi, Davi está ali, né? Está ali acompanhando. Ele também sim, faz parte também. faz. O Davi tá ele desde os 11 anos que ele tem uma função dentro da escola, né? Já passou por quase todos os setores, Opa, né? Ele começou na cantina ajudando, né, a pessoa da cantina, de 9 às 10, de 8 às 10. Depois, né, o Davi já passou pelo portão. isso é O muito Davi legal. já passou, Tá assim, é o enraizado. fazer. Eu digo que assim, o gestor, ele tem que se desprender da burocracia, porque a nossa função é sentir dores e alegrias. Então, assim, eu só vou sentir se eu estiver junta. Se ele estiver junto com o nosso aluno, se ele puder tiver atento à família que chega todos os dias para deixar a criança, retorna para pegar a criança. Então, assim, desde que nós assumimos a escola, até hoje, todos os dias, 6h30 da manhã, eu estou na escola. Olha só. Eu sou uma das últimas pessoas, acho que a última pessoa a sair é o zelador. A penúltima sou eu, né? E isso não é um exagero? Não, isso é cuidado. Eu entendo que para cada tempo existe algo determinado para acontecer naquele tempo, né? Então hoje eu tenho esse vigor, hoje eu tenho essa energia, hoje eu já consegui, né, ter uma certa
instabilidade, né, no que diz respeito a essa maturidade profissional, né, maturidade em todas as áreas, né? Mas eu não esqueço, um dia eu não vou ter esse vigor, um dia, e aí alguém tem que levar isso com a mesma dignidade, com o Perfeito. mesmo cuidado, com a mesma responsabilidade, porque um dia, né, eu digo, eu nunca esqueço isso. A palavra de Deus diz: dá de graça o que recebe de graça, É isso. É né? sobre isso. Então, um dia alguém saiu e deixou tudo o que ela tinha, né, para que eu levasse. Eu acho que, e assim, quando a gente fala, né, ela fala da alegria que ela tem, do orgulho que ela tem daquilo tudo não ter morrido, né? No dia que ela saiu, eu lembro que ela falou assim, nunca, tinha um jardim, e ela disse assim, olha, não deixe meu jardim morrer. E eu botei na minha cabeça que aquele jardim tinha que ficar ali para sempre. E eu Eternizado ali, sou né? muito cuidadosa com plantas, né? E aí aquilo passou a ser uma responsabilidade. Gente, eu tenho que manter esse jardim. E depois eu entendi, o jardim é o propósito, né? Aquele propósito é do Senhor. Essa missão é uma missão que foi confiada a ela, repassada para mim, e eu creio que será um legado, né, para minha geração, para os meus filhos, né? Enfim, que seja para alguém que cuide daquele lugar Sim. com amor, as vidas, né? Com senso de justiça, com responsabilidade, né? Com cuidado. Então, essa é a minha meta, Que legal, viu? que Ó, seja eterna enquanto dure. sim, com certeza. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Vera Núbia Correia. Ela é diretora do Colégio Nosso Mundo, que fica ali no Mudubim. É um espaço dedicado, é do ensino infantil ao É, quinto ano. nós temos da educação infantil, que são crianças de 2 anos até o terceiro ano do ensino médio. Perfeito. Nossa turma, nós estamos na segunda turma, né, de ensino médio. Nós abrimos o ensino médio em 2020, a quarta, né? Pronto, a quarta turma de ensino médio. Eu digo assim que o maior presente que a educação pôde me dar foi me proporcionar criar meus filhos junto comigo, Que né? legal. Quantas mulheres delegam esse papel para poder, né, cuidar, trabalhar e contribuir com a renda familiar, né? E eu não, eu recebi esse presente de poder ser uma educadora, né, de gerar eh, educação, né, e manter os meus filhos. Então, assim, as necessidades, engraçado que as necessidades da escola eram sempre baseadas na minha necessidade. O período integral, ele não surgiu como algo pensado do ponto de vista empresa, né? Surgiu porque eu não tinha onde deixar meus filhos. Entendi. Né? Eu com a filha pequena nos braços, um filho atrás, né? E aí a gente abriu o integral, né? Por conta dos meus filhos. E aí o ensino médio, né? Veio exatamente por uma necessidade. 2021, a gente já tinha se programado há 4 anos atrás, criado a estrutura, o currículo, né? Pensado em todas as possibilidades. Veio 2020, né? Balançou as coisas, mas como a gente já tinha criado, né, esse projeto, já estava tudo pronto, eh, a gente decidiu que abriria o ensino médio, até porque nossa filha estava entrando no ensino médio, né? As turmas de ensino médio, as nossas primeira turma de ensino médio, né, super bem sucedida, né? Conseguiram adentrar alguns ao mercado, outros nas universidades. A gente teve alunos aprovados em engenharia, Coisa boa. odontologia, medicina. A gente teve alunos, serviço social. Então, assim, para mim, né, foi o ápice daquilo que a gente plantou, né? A nossa primeira turma, tá, de educação infantil a gente consegue entregar no terceiro ano do ensino médio da forma mais digna que uma instituição pode, né? Encaminhando essas vidas, provando, né, que aquilo que a gente estava construindo, de fato, é validado, né? E transforma, assim, a vida, as perspectivas, né? E é sobre sonhos que você precisa gerar no coração das pessoas. Total, com certeza. Essas aqui são palavras da Vera Núbia, lá do Colégio Nosso Mundo. Qual é o arroba, o Instagram? É,
Colégio N Colégio N Mundo. Colégio N Mundo é o arroba para você ir lá e conhecer o Colégio Nosso Mundo. Aí você tem uma oportunidade de folhear todo o Instagram e dar uma olhadinha. Olha também lá no Google, que a gente viu também o trabalho que eles fazem lá no Google, bem interessante, mas lá no É. Instagram eles têm uma comunicação bem legal. Eu acho que vale a pena você ir lá e conhecer o trabalho que vocês fazem lá, que é um trabalho inspirador de fato, tá? Bom, continuando E aqui. a gente, só um minuto, a gente tem agora, né, o rapaz do marketing, É, né, a gente pensando nessa necessidade de um atendimento integral para a nossa comunidade escolar e também para aqueles que entram em contato, né, quer conhecer melhor, principalmente pensando nessa questão da matrícula, que a gente quer atender todos de uma forma muito prestativa, né, eficiente e integral mesmo, né, a todo momento. A gente desenvolveu uma secretária, né, eletrônica, que ela, assim, você pode entrar em contato, né, com a escola na hora que for conveniente para você. pelo Eh, WhatsApp. Pelo WhatsApp, ela dá todas as informações, Legal. né? A inteligência artificial tá aí para isso, Sim, né? O Colégio Nosso Mundo está muito atento a essa questão. Ela não veio para tirar nada de mim, ela, pelo contrário, ela veio para contribuir, sim, né? Ela veio para nos dar, né, melhores condições de trabalho, né, tempo de qualidade. Então, assim, a gente tem olhado muito para esse, né, para esse novo momento, né? Eu digo que a gente, quando a gente entende sobre tendências para cada novo momento, e eu assim, eu penso que a cada 5 anos você tem uma mudança muito brusca em todas as áreas, sim, né? E você tem que, por exemplo, Colégio Nosso Mundo hoje, a gente vive 3 anos adiantado, né, para aquilo que a gente precisa, é como se a gente adiantasse 3 anos. Então, programa bilíngue, passei 4 anos estendida sobre, né, entender, me movi muito a buscar, a entender como era que eu gerava um conteúdo que fosse mais eficiente, que sobressaísse a matéria de inglês que já era dada na escola, né. Enquanto todas as escolas se preocupa, eu tenho muito cuidado com essa questão de moda. Por quê? Para quê? O que é que isso vai gerar, né? E aí eu fui, quando falou de, tem bilíngue, e eu fui entender sobre isso. Então a gente passou 4 anos, né, para tentar entender, buscar uma parceria que realmente viesse para fazer a diferença, né? O que eu não queria mais menino entendendo só sobre gramática, eu quero que crianças falem, né? A globalização aconteceu, sim, o mundo, né? A gente entende que a gente está aqui e a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Para isso eu preciso, no mínimo, da língua universal, sim. que é o inglês. Então a gente fez uma parceria com a International School em 2022, né, que tivemos início ano passado. Então, assim, tem sido algo que vem realmente para nos trazer possibilidades, né? Possibilidades com validação. Não é sobre vender coisas, é sobre, né, vender algo que possa mudar uma realidade e ser um diferencial na vida de qualquer pessoa. Com certeza absoluta. Então, ó, para você que está acompanhando a gente, fica à vontade. Nós temos site ainda não. Ó, Site temos o qual é o site? site. Qual é o site, Davi sabe de Davi? tudo, né? Colégionossomundo.com.br. É. Colégionossomundo.com.br também você vai encontrar na descrição desse vídeo. Vai lá porque você vai adorar e conhecer A gente toda a vai deixar estrutura. tudo aqui, né? Tudo na descrição desse vídeo, vai lá. Inclusive, se tiver pergunta para Vera Núbia, fica à vontade que você faz a pergunta e a gente passa para ela responder lá no Instagram, vai ser um maior prazer. Sim, com Eu queria certeza. conhecer a sua equipe. Você consegue, assim, o que é que você pode me dizer sobre eles? A nossa equipe é o nosso bem mais precioso, né? As pessoas que contribuem com a nossa escola. Então, assim, tudo que nós vivemos hoje, né, e tudo que nós nos tornaremos depois, né, depende dessas pessoas. Então, assim, a gente tem parcerias, eu chamo de parcerias, né? Um educador, ele não deve ser tratado como um colaborador comum,
né? Eu tenho eu sou professora, eu sei o poder que o professor tem. Então, eu não posso tratar ele de uma forma subjetiva, né? Sim, Desde que ele mereça ser honrado, porque assim, você precisa, né, enquanto educador, ser a luz, né, ser lente para outras pessoas, né? E a nossa equipe é uma equipe muito engajada, né? A gente sempre, nós sempre trabalhamos muito essa questão do envolvimento, né? Se eu não tenho uma boa conexão com a minha equipe, né? Se eu não cuido da minha equipe, como é que a minha equipe vai cuidar dos nossos alunos? E uma das coisas assim que nós adotamos no Colégio Nosso Mundo, por exemplo, a Semana Pedagógica de janeiro, né? A gente tem um tema, então assim, da forma que a gente quer que seja conduzida as crianças, primeiro a gente conduz a equipe, recebendo primeiro o corpo administrativo, né? Depois do administrativo, a gente recebe os professores. Então, assim, a gente tem uma conexão mesmo, né, de parceria, entendendo, até eu escutei algo esses dias, né, que local de trabalho não é família. De fato, entre aspas, né, eu até concordo, porque assim, família é uma coisa muito que deixa muito à vontade. Então, assim, eu acho que o nosso poder e o reconhecimento de um profissional vem através do seu potencial, sim. né? Da mudança que você promove naquilo que você faz. Então, assim, os nossos profissionais, né, desde, para mim, todos, ninguém é mais e nem menos. Todos nós somos necessários, né? Eu digo assim, eu sempre uso essa simbologia, né, de nos comparar a um corpo. Então, assim, cada membro é fundamental para que realmente esse corpo ele tenha uma funcionalidade, né? Uma funcionalidade saudável, né? Que ele conecte e que ele promova, né, resultados. Então, a escola, ela precisa entender que ela é um espaço onde ela tem que cuidar, né? Orientar, né? E transformar, né? E ensinar, Sim. né? E contribuir. Então, assim, você não pode deixar despercebido a questão de ser técnico, né? Uma das questões muito complexas nas escolas é a cultura de que todo mundo pode eh, de repente, questionar sobre projetos pedagógicos, sobre metodologias, né? Isso tem que ser algo a ser muito bem cuidado, né? Ter uma comunicação muito assertiva, né? Para que a escola ela realmente ela possa ser respeitada. Né? Eu sempre digo, se você não respeita os profissionais do ambiente que o seu filho, né, faz parte, né, não vai fazer sentido para a vida dele. Sim. Então, assim, o respeito ele vem através da excelência das coisas que você faz. Então, assim, é não se isentar, né, das suas responsabilidades. É gerar o que precisa. E ali você terá o reconhecimento, né, daquilo que você faz. Perfeito. Então, assim, tá, lidar com a equipe. Fiquei até curioso assim. Uma hora dessa, vamos gravar um podcast lá na escola, vamos levar a instrutora para lá, vou combinar ali com a Valéria, vamos trazer os Sim. professores, escolher aqui. Eu não sei se dá para botar todo mundo, porque tinha que ser no É. máximo 2 pessoas, e vamos conversar aqui para eles Olha, fazendo. eu vindo pra cá, eu pensei, sabe o quê? É, Eu disse, menino, eu acho que seria muito interessante a gente colocar coordenações, opa, né, acho. supervisão pedagógica, esses setores, Sim, né, que podem contribuir tanto. Primeiro, total. pode dizer, né, pode apresentar quem é o Colégio Nosso Mundo, né, Sim, através dos seus profissionais e também contribuir, né? Eu acho que assim, tudo está sobre contribuições, né? perfeito. Você contribui comigo, eu contribuo com você, e todos nós juntos contribuir, né? A gente vai estar sendo essa ponte, né, para tantas. E a gente aprende muito, né, com esse projeto assim. Queria até dizer que iniciativa incrível, né?
você possibilitar pessoas que estão dentro das instituições fazendo algo tão silencioso e com um valor absurdo e que muitas vezes fica só ali. Então, quando você compartilha isso, tantas pessoas, eu aprendo tanto, sabe, com podcast, com um vídeo, com mensagem, com música, com louvor, Verdade. né? Hoje a gente tem acesso às coisas de uma forma tão democrática, né? Exatamente, exatamente. E aí eu tava me perguntando, acho que foi essa semana a gente tá pensando, vamos fazer um podcast nas escolas? Aí eu peguei, dei risada e saí andando. Também não é a menor importância. E ontem eu recebi uma educadora também, uma Sim, professora de inglês, né, a diretora de uma escola de inglês, e ela me falava muito muito sobre as possibilidades que a gente poderia construir baseado nisso. Aí eu lembrei que na nossa jornada hum, um kitesurfista disse assim para mim, Hamilton, eu quero gravar o podcast aqui na sala não, quero no meu ambiente, onde era o ambiente dele, praia, litoral. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer isso? Na hora que o vento bater nessas nuvens, o vento leva. Aí disse, não, nós vamos para uma pousada. Aí deu bingo. O que é que nós fizemos? Produzimos um podcast numa pousada lá no Combuco. E ele é um kitesurfista, faz essa navegação aqui, boa parte do Nordeste pelo mar, sim, e surfando com a turma dele, traz gente do mundo inteiro para surfar com ele, e deu certo. E a outra experiência que a gente teve, além dessa, foi o do. Aliás, foi só dessa, e agora a gente está com a experiência de uma empreendedora do centro que abastece boa parte do Brasil com uhum, produtos. Aí ela dizendo: Vem, vamos gravar aqui. Meu Deus, não olha que o universo está conspirando a meu favor. Aí eu estou sim. diante de você, da senhora, ou você agora, Fique à vontade. e eu tô vendo que enxergando assim, poxa, e se a gente fosse lá e conversasse com, além de alunos, a gente tirar um ou dois Sim, alunos, a equipe os técnica, profissionais, os profissionais, professores. me fala desse, sabe? E aí a minha cabeça, você vai falando, eu fico desenhando na minha cabeça. Uma hora eu vou perguntar, se eu tiver oportunidade, eu vou perguntar isso para ela. É, E isso é que é legal, porque é, a gente esse universo aqui, a gente está desconstruindo algumas comunicações de algumas pessoas que dizem assim, não, só dá para fazer podcast quem é grande, grandes é, empresários. Que renomado. história é essa? Onde já se viu isso? Eu Histórias trabalho, comuns né, transformam o mundo. exatamente. E eu trabalho com comunicação há muitos anos. Inclusive, a gente tem um projeto aqui chamado Backstage, que a Hum, gente vai para os grandes eventos conversar com sim. artistas, produtores, empresários, etc. e tal. Quando a gente desenhou essa possibilidade aqui, foi para não. Será que eu só ia fazer podcast, um episódio do podcast, se eu trouxesse um famoso, não, não é isso que eu queria. Porque quando a gente Uhum, vai para uma grande festa dessa, a gente vai para conversar com um artista, mas a gente quer conversar com o público. Aí vamos sim. trazer para nossa realidade agora. Eu quero conversar com o empreendedor. E se a gente conversar no ambiente dele? Olha a Uhum, conexão, um é, canto que ele se sente bem, que ele consegue. É porque, assim, todos os convidados que a gente desenhou para vir para este universo, além da atenção, da preocupação, no começo ele fica é, nervoso, a gente sabe que ele se solta, depois ele vai sim. soltando, que faz parte. E é até É, legal, porque o frio na barriga, quando vem, não tem jeito. E é sim. natural. Até comigo, depois de cento e tantos episódios, eu tenho essa mesma sensação toda a gravação. Sim. Não é à toa que aconteceu o inusitado aqui no comecinho, né? Verdade. E tá vendo? E é porque eu já faço isso há muito tempo. Aham, Mas, enfim, fato que a gente está muito feliz, você topou vir aqui conversar com a gente. Daqui a gente está desenhando situações no ar, porque não vou aham. cortar nada disso, tá? Vou deixar aí para o pessoal ver Vamos que ter nós mesmo. decidimos isso conversando. Não, a Uhum. gente está aqui para, eu estou aqui para lhe ouvir, mas situações que eu entendo, poxa, e se a gente fizesse assim? Então, quero agradecer realmente por essa oportunidade para a gente poder conversar e poder estar trazendo ideias e pelo pouco que eu te conheci aqui, acho que você já conectou com a possibilidade da gente desenhar isso desse jeito. Então, muito Sim. obrigado. Nada. E assim, o mundo, ele tá tão cheio de presenças superficiais, né? E a gente existe tanto valor nas coisas que são verdadeiras, né? E a gente acaba se dispersando para o imaginário, para coisas que a gente nunca vai conseguir, né? Enquanto que as pessoas que a mão que move, né? As pessoas que transformam, né? Elas sempre ficam lá. Ninguém sabe quem foi,
né? E eu acho que principalmente se tratando de educação, sabe? O Brasil precisa acordar para isso, né? A escola, ela tem um poder de transformação, Sim, eu acredito né? demais. Eu acredito Temos demais na educação. sim, e essas pessoas estão lá e elas têm muito que contribuir com a sua pureza, né, com a sua honestidade, né, com as suas metodologias, com as coisas simples que faz tudo ser tão complexo e grande, né? Então é isso. Que bom demais. Então, ó, lembrando, eu estou aqui com a Vera Núbia, ela é diretora do Colégio Nosso Mundo, site, rede social, você vai encontrar na descrição desse vídeo, ó. Ensino médio, ensino infantil, programa bilíngue, tempo integral, tudo Sim, isso é o que nós vamos encontrar. escolinhas, né? Escolinhas também. Escolinhas, a gente Essa tem parceria que você falou agora com com a a. International School. É um programa bilíngue, né, que o Colégio Nosso Mundo tem, iniciou em 2023. São aulas todos os dias. Eu acho que assim, a gente é uma das escolas que a gente entendeu que não levaria um programa falando que a escola teria um programa bilíngue se não tivesse, né, essa frequência diária, essa assiduidade. Então, foi o programa que se encaixou dentro daquilo que a gente acredita, né? Para que realmente essa língua, essa aquisição dessa língua, ela possa ser desenvolvida. Então, ela é desde a educação infantil, hoje a gente vai até o oitavo ano, e a meta é chegar até o ensino médio, Ótimo. né? A gente tem projetos, né, de certificações internacionais, então é uma proposta muito sólida, né? O Colégio Nosso Mundo, a visão dele é sustentabilidade, Excelente. né? Então a gente precisa gerar, né, conteúdos, precisa estar atento ao mercado, à realidade de mundo, né, para que a gente possa ser realmente o que essa geração precisa, né? A escola ela está muito atenta à questão do entretenimento, Sim, né? Essa geração alfa é a geração que você precisa repensar, né, metodologias, estruturas, sim. formas, festas. Então, assim, a gente é muito atento a essas questões e essa é a realidade, né? Entendi. Não temos que reclamar, só temos que usar isso em nosso favor, né? São oportunidades de experiências novas e a gente está aqui para aprender, né, e aplicar. Com certeza. Vamos lá, presença nas redes sociais, eu vi que vocês são bem ativos, né? No Sim, Instagram, então sempre tem um conteúdo lá para o sempre. pessoal ficar atento, não só lá, mas aí foi quando eu falei para ti. A gente encontrou vocês no Google e a gente entende que o Google é uma ferramenta poderosíssima. Não sei se vocês têm algo Tem. dentro dessa questão de otimização frequente, semanal, porque Sim, é. a gente criou uma rotina nos eventos, Ah, né? Isso é muito. Eu acho que vocês do marketing, eu enquanto consumidora, eu entendo o trabalho que eu dei. entendi. Né, o trabalho que eu dei para a pessoa que é responsável por isso na nossa escola. Então, assim, ele é aquela pessoa que todo dia ele está querendo alguma coisa nova, né? Escola, você não tem noção que é uma rotina de escola. Mas a gente entendeu, né, que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa ter em mente. Quem é a nossa geração? Quem são os nossos pais? Os nossos pais, eles são totalmente, né, digitais. As famílias já são digitais. Então, assim, a gente precisa entender sobre as necessidades, né, para levar o que precisa, né, para atender às necessidades do nosso cliente. E aí, o que que ele moveu, né? Nos eventos da escola, a gente usar essa presença, né, das famílias dentro da nossa escola para poder movê-los a avaliar a escola. E foi bem assertivo. Olha, Tem sido muito assertivo, porque ali, né, num momento onde a gente está num momento descontraído, né, a gente consegue fazer com que várias pessoas já façam ali aquela avaliação. E olha, tanto de coisa que eles sentem ao nosso respeito que a gente não sabia, pois é. Eu tava. né? A gente fica tão preocupado em gerar.
né, as condições, as angústias, fomos assertivos, conseguimos. Eu sou muito atenta o acolhimento, né? Como foi o acolhimento? Essas pessoas têm as condições necessárias para que eles fiquem bem e a gente consiga, né, gerar essa conexão, né? Já pensou você ali fazendo uma reunião, todo mundo sem paciência? Então, assim, e às vezes é só uma questão do clima, né, da cadeira que não tá legal, da né, da temperatura, a gente então, assim, a gente é muito atenta aos detalhes. Perfeito. Eu sempre me sempre me voltei muito para os detalhes, sabe, isso faz uma diferença muito grande. E aí a gente tem realmente e quando eu vi o que os pais quando eu escuto o que os pais falam, né, quando isso é algo é muito grande, Sim. sabe, é o que consegue me emocionar, assim, às vezes eu me emociono muito, né, sobre o que eles falam de uma forma tão gratuita, né, e isso tem nos fortalecido, né, tem tem contribuído de uma maneira extraordinária, né, para que a gente possa realmente saber quem nós somos, né. Com certeza. Olha, eu tô aqui com a Vera Nubia, a gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa, a gente conversou sobre muita coisa, principalmente na jornada, né, na história dela, na jornada enquanto educadora, né, à frente, na direção da escola. E aí eu vou levando para os momentos finais, mas antes eu queria que você falasse sobre as atividades extracurriculares que nós temos lá. Pronto, hoje, nós temos de atividades extracurriculares, nós temos judô. Nós temos balé, nós Olha, temos futsal, nós temos vôlei. E eu percebi que eu sou muito presente na hora do recreio, viu? mas Eu faço, para mim é o meu momento preferido, é o recreio. imagina a criançadinha É, aquele. então assim, a gente cria espaços, né, para que eles possam se divertir de uma forma coletiva e que não seja um lugar tão tenso, né? Imagina, sei lá, mais de 100 crianças, assim, ao mesmo tempo no espaço, né, você precisa ter uma organização. Sim. E aí, eu percebi eu sou muito de ficar atenta, né, ao tem os que são mais ativos, tem aqueles que são muito quietinhos, né, e a gente tinha lá um basquete. E eu percebi que os meninos que não se encaixavam no vôlei, não se encaixavam no futsal, não gostava do totó, não, né, daquela a gente tem outros espaços lá, né, e a gente deu essa opção. E aí o que é que eu percebi? Que esses meninos que eram contidos, né, que não se relacionava muito na hora do recreio, eles começaram a ganhar, né, um gosto pelo o basquete. E aí a gente já criou essa estrutura, entendendo que para o próximo ano a gente precisa acrescentar essa modalidade, É. porque a gente já tem, né, candidatos, né, pessoas que se perceberam, Olha só né, que legal. nessa modalidade. Então, nós, enquanto gestores, a gente tem que ter sempre esse olhar de busca. Por que que eu estou no recreio? É tentando visualizar, sentir, entender os perigos, né? E ali ir cuidando do que precisa, né? E é isso. Então, o Colégio Nosso Mundo é essa coisa, né? Muito próxima, muito cuidadosa, mas muito consciente do seu papel, né? Que a gente não pode, nós enquanto escolas, até conversava isso com um pai essa semana, nós enquanto escola, a gente tem que preparar os nossos alunos para serem autônomos, né? Nós não temos o direito de criar neles vícios emocionais, né, eles têm que ser encorajados sempre. Será sempre o meu aluno. É o seguinte, ó, eh, tá chegando aí, a gente tá no finalzinho de 2024, né, vem aí Sim, 2025, e eu acredito, tenho quase certeza que as matrículas para 2025 estão abertas. iniciaram o 1º de outubro, Aham, né, e aí a gente segue, o primeiro mês a gente faz aquelas condições especiais, sim. e aí a gente já passou o momento mais oportuno com as facilidades, agora a gente segue, né, com até novembro, também com condições menos
né, do que as de outubro, mas assim, concorre a material didático, Olha, né? Então, assim, as matrículas feitas até o dia 30 de novembro estão concorrendo ao material didático. E aí, a partir de dezembro, a gente segue até o dia 23. pronto, vamos fazer um convite especial agora olhando para esta câmera. Faça um convite para o paizinho que ainda não matriculou seu filho, ou enfim, em Uhum. qualquer uma das circunstâncias, faz um convite para ele agora olhando para aquela lente. O Colégio Nosso Mundo, né, se propõe a, a recebê-los, né? Fica aqui o convite. Eu espero que vocês possam ser movidos, né, a nos conhecer, a nos sentir e só depois discernir, né, o que realmente se encaixa no perfil familiar de vocês, nos valores. Então, assim, nós do Colégio Nosso Mundo, nós gostamos muito, primeiro, né, de desenvolver um relacionamento através de apresentar a nossa estrutura, falar da nossa cultura educacional, falar um pouco sobre a questão da proposta pedagógica, né? E é isso. Então, assim, o Colégio Nosso Mundo está lá, né? A nossa equipe está preparada, sempre, né, prontos para acolher e contribuir da forma que vocês precisarem. Então, sintam-se todos convidados a nos conhecer. Perfeito. Vera Núbia, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente, trazer toda a sua experiência, a sua vivência aqui para a gente. Realmente foi transformador, é muito bonita a história que você construiu ao longo dessa jornada. Só em ser uma empresa, se tornar uma empresa, quando eu digo empresa, eu digo assim, é uma instituição de Sim, ensino familiar, isso é muito gratificante. Então, o meu muito obrigado. obrigada a você, né? Desejo que assim já é um sucesso, né? Muito obrigado. A sua iniciativa e sempre que for possível, né? Se a gente puder contribuir, fica aberto também a sugestão. Se quiser ir na nossa escola, Opa, prometo que a gente vai cuidar de um café bem gostoso, opa, com certeza. né? E aí fica a sugestão. Acho que nasce um desejo, Perfeito, né? verdade. Isso é verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. E aí, que você gostou dessa história, dessa vivência da Vera Núbia? Gostou, né? Eu também adorei muito, tá certo? Quero lembrar você que todas as informações que ela trouxe aqui, de site, Instagram, telefone de contato, você vai encontrar na descrição desse vídeo. E aproveita, paizinho. Ó, as matrículas estão abertas, tem um monte de desconto, como é que se diz? Tem um monte de Benefícios. benefício para você. Então aproveita, É. tá certo? Eu fico por aqui e volto no próximo episódio trazendo muito mais para Escola não você. dá desconto, escola dá benefícios. Benefício, essa é a informação correta. Benefício. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.